A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, propriamente no bairro do Gentil, de número 100, em Itaipava. Hoje nós vamos estar aqui, como de costume, abordando de forma bem concisa este tema bastante profícuo, interessante, da lição de número 8 da nossa revista Betel, ao qual nos fala sobre a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Vivemos em dias em que, por vezes, as pessoas estão deixando algumas coisas de lado. E muitas dessas coisas também, por vezes, passa pelo nosso meio pentecostal. Somos pentecostais e acreditamos no batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas. Mas estamos vivendo um tempo onde muitas dessas coisas estão sendo deixadas de lado. As pessoas estão deixando de buscar o batismo com o Espírito Santo. É notório que em tempos passados, em algum tempo, até crianças eram incentivadas a buscar o batismo com o Espírito Santo e víamos muitas das vezes crianças sendo batizadas já bem em tenra idade, com o Espírito Santo e com fogo. Hoje já não é uma coisa tão natural de ser vista. A pergunta que nós vamos estar fazendo é por quê? Muitas dessas coisas não acontecem mais hoje com tanta evidência, né, de uma forma mais continuada. A pergunta é: você é pentecostal ou ainda somos pentecostais? Você sabe me dizer por que você é pentecostal? Talvez você está numa igreja Assembleia de Deus e talvez você nem entenda nem por que você é pentecostal, porque você é considerado do povo, né, que acredita, né, em algumas coisas e talvez você nem saiba por que você acredita em algumas coisas. Existem os cessacionistas. O que, o que significa propriamente isto? Os cessacionistas defendem basicamente que Deus fala exclusivamente através da palavra. Claro que nós acreditamos que Deus fala exclusivamente também através da palavra. Só que eles são mais, poderíamos por assim dizer, eles fecham apenas, poderíamos assim dizer, acreditam que Deus, tudo que ele tinha para revelar, tudo que ele tinha para falar, os dons espirituais ficaram presos, né? Quando o cânon fechou, ficou tudo preso ali. Ou seja, os dons espirituais duraram até Atos, né? Podemos por assim dizer, apenas no tempo dos apóstolos. A passar daquele período, né? Fechou-se o cânon, acabou-se ali, né? Deus já não opera mais como operou naquele tempo. Tudo está escrito aqui para nós termos um conhecimento, mas Deus já não faz mais as maravilhas, os milagres que fazia, né, como fazia naquele tempo. Em contrapartida, existe o continuacionismo, ou seja, o continuismo, que acredita que os dons espirituais ainda permanecem disponíveis para quem assim o desejar. A Assembleia de Deus é uma igreja histórica no Brasil, uma igreja que acredita no continuacionismo, ou seja, que os dons espirituais não ficaram restritos apenas ao tempo dos apóstolos, mas ele está aí para quem precisar, para quem o almejar, para quem, né, o querer. Note bem, os dons espirituais, segundo nós assembleanos, não estão retidos apenas ou privados apenas a um período de um tempo, a um período de uma época. Os dons espirituais estão hoje em abundância para quem assim o desejar. Foi até uma promessa de Cristo Jesus, ele falou que iria ascender aos céus, mas ele não nos deixaria órfãos, ele mandaria o Espírito Santo. E hoje quem opera em nosso tempo é o Espírito Santo. E como o Espírito Santo opera em nosso tempo? Ele opera com sinais, com prodígios, com maravilhas, mas é necessário desejar. Tudo na vida parte do pressuposto do desejo. Você precisa desejar Deus. Você precisa desejar ser cheio de Deus. Você precisa desejar ser cheio com o Espírito Santo. É claro que nós entendemos que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Só que existe um transbordar.
E para se transbordar, ser cheio, é necessário uma busca, uma entrega. A leitura diz para nós, no livro de Atos, capítulo 2, o texto áureo nos diz, e foram todos cheios, note bem, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. A partir do momento que você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo sobre a sua vida, mas ser cheio, como eles foram aqui, em Atos 2, 4, é uma outra história. Aí entra o que nós acreditamos. Nós somos pentecostais, e nós acreditamos em algumas evidências, em algumas particularidades que o Espírito Santo pode derramar em nossas vidas para nós sermos de fato cheios, para nós de fato sermos acesos, para nós de fato mantermos uma certa vivência mais dinâmica na presença de Deus. Em nossos dias hoje, conforme nós já dissemos bem aqui, quem opera é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é um ser parado, ele é dinâmico, ele está movendo. E o mover dele traz algumas implicações. Algumas pessoas, por vezes, ficam escandalizadas com algumas coisas, porque às vezes vê alguém pulando, alguém rodopiando, né? Alguém gritando. Podemos dizer que quando o sobrenatural toca no natural, vai haver um choque. É natural. Algumas pessoas têm uma certa, vamos por assim dizer, um certo controle maior emocional e conseguem de alguma maneira se segurar. Outras pessoas já não conseguem, por assim dizer, se segurar e gritam, choram. É claro que o espírito está sujeito ao profeta. É claro que, né, de certa forma, quem recebe, né, o dinamismo do espiritual precisa aprender a se controlar, a se segurar, mas algumas pessoas por vezes não conseguem. Mas não quer dizer que aquela pessoa por vezes não está cheia do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo, né, ele quando enche, por vezes ele envolve, e às vezes o envolver é tão grande que nós não conseguimos nos conter. A Bíblia fala em determinadas partes que a glória por vezes descia sobre o povo de Israel, que os sacerdotes não se continham, eles caíam no chão de tanta glória, de tanta presença. Quando o sobrenatural toca o natural, há um choque evidente. Mas por que é necessário ainda manter essa chama acesa? Porque isso mantém a igreja viva. Vamos citar um exemplo aqui. Você, por vezes, comendo arroz com feijão todos os dias, arroz e feijão todos os dias é essencial para a nossa existência. Tem proteínas, tem vitaminas, tem uma série de outras coisas necessárias para a nossa existência. Só que, por vezes, você não quer só comer um arroz com feijão, você quer um algo a mais. Nós podemos dizer que, de forma bem chula, vamos tentar assim exemplificar, por vezes nós temos a estrutura, mas nós podemos ter algo a mais, que são os dons do Espírito Santo. Aí nesse bojo vem curas, vem milagres, vem libertação, vem os dons, vem a evidência de se falar em línguas, mas isso é só para quem crer. É necessário crer para isso acontecer em sua vida. É claro que quem não crê não vai receber, mas você precisa crer. E é gostoso demais. Eu gostaria de dizer aqui, é muito bom, né, ter o Espírito Santo de forma dinâmica, né, distribuindo dons, renovando, falando, palestrando, né, falar em novas línguas é para quem crê, é necessário crer. Mas como conseguir estas coisas? No livro de Atos tem lá, né, o que nós precisamos saber para conseguir isto. Eles estavam reunidos, estavam em oração. Sem oração você não consegue nada. Estavam perseverando. Como eu disse, você precisa crer, você precisa perseverar. Se você não persevera, você não vai conseguir essas coisas na sua vida. Estavam em unidade, estavam ali unidos, unânimes, acreditando, todos no mesmo pensamento. E depois eles receberam um poder. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não apenas ter o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ser um crente de oração. Você precisa ser um crente perseverante. Você precisa estar em unidade, ligado a um corpo, ligado a uma igreja. Você precisa estar, sobretudo, firmado na palavra.
O arroz e feijão básico. Você precisa estar firmado na palavra. E o que a palavra de Deus diz? Estes sinais seguirão aos que crerem. É necessário crer. Que Deus abençoe sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo e com fogo. Não deixe essa chama se apagar na sua existência, na sua vida. Busque os dons de Deus. Busque falar em línguas. Busque ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe sua casa, sua família, poderosamente em Cristo Jesus. Para você que gosta de ler, gostaria de deixar recomendado aí para você, de nossa autoria, o livro Assembleia de Deus em Metamorfose, disponível na Amazon. Vou deixar o link ali nos comentários, vai estar nos abençoando nosso ministério, né? E vai estar nos ajudando. Também o livro A Predestinação, uma perspectiva calvinista. Também o link vai estar aí abaixo nos comentários, vai estar nos ajudando e nos abençoando. Deus abençoe sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Desde já gostaria de deixar um abraço para todos aqueles que nos assistem. A irmã Rosa Andréia, o nosso amigo Eliseu, que trabalha conosco, né? A todos que de certa forma, nos assistem, são muitas pessoas. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos recomende, né? De certa forma, e nós vamos estar ainda propagando ainda mais e mais palavra de verdade em Cristo Jesus.